Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar recebendo vocês aqui nesse nosso curso, né, de teologia básica, teologia geral. E estou muito feliz por estar iniciando esse projeto, muito feliz por cada um de vocês aí que acreditaram, né, nesse projeto. E vai ser uma honra poder estar compartilhando sobre teologia, sobre história, sobre, né, Deus, sobre a criação, sobre tudo que envolve, né, esse campo de estudo chamado teologia. Então, de novo, agradeço vocês que acreditaram, agradeço vocês que estão aí fazendo parte desse projeto e espero, em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados e enriquecidos intelectualmente, tá? E assim, essa é a nossa primeira aula e eu quero dar aqui os meus cumprimentos a vocês, né? O meu bem-vindo a todo mundo e dizer que tem um outro curso também que eu já já ministrei, inclusive na igreja Projeto Vida. Ele está disponível de graça no YouTube, tá? Chama Teologia Cristocêntrica. Se você combinar esse curso de teologia básica e geral com esse teologia com a teologia cristocêntrica que tem lá no meu YouTube, no vídeo, no canal no YouTube, vai ser uma benção para vocês. Vocês vão crescer grandemente no conhecimento da Escritura, porque lá eu trabalho cada aspecto da Escritura a partir de Cristo. Nesse estudo, nós vamos focar na teologia em si, né? No estudo no que é teologia, né? Essa matéria aí estudada ao longo de milhares de anos, né? E que cada vez mais tem sido alvo de busca, né? E tem crescido aí a cada dia. Tem se atualizado sempre pela arqueologia, pela história. Toda vez que historiadores e arqueólogos, antropólogos, sociólogos, eles revisam o passado, mais certeza nós temos aí da nossa fé e mais evidências, né, vão sendo levantadas a cada dia. Tá ok? Então, o nosso curso hoje ele é de introdução à teologia, né, e à epistemologia bíblica. Ele é no nível de formação teológica básica e pastoral. Então você vai conseguir conversar sobre teologia com outras pessoas, você vai conseguir conversar com pastores e mestres, né? E você vai entender os conceitos básicos, né? Você vai conseguir entender ali as palavras, você vai conseguir entender todo o corpo estrutural do que é teologia, né? E você vai ter uma base firme, sólida, para quando você estiver ouvindo ali suas pregações, os seus sermões, seja no culto ou em qualquer outro lugar, você vai conseguir entender melhor, discernir melhor ali o que vai estar acontecendo, o que o pastor, o pregador ali, ou o educador vai estar falando, né? Porque a intenção aqui é te dar as bases necessárias para que você depois caminhe com a sua perna. É claro, depois desse curso básico, eu pretendo distribuir não, pretendo ofertar um curso mais aprofundado, né? E espero que vocês aí me acompanhem nessa jornada, tá bom? Então nós temos aqui o panorama geral do curso, né? E aqui também eu deixei a Bíblia aberta para a gente navegar no texto sagrado, olhar um pouco aí das versões grego e hebraico, né? Nas versões originais para vocês irem pegando o jeitão da coisa, tá bom? E a estrutura da aula de hoje ela vai ser dividida em 3 blocos, né, temáticos principais, que o objetivo é fornecer as bases conceituais sobre a ciência teológica, revelação e o texto bíblico. Então a gente vai falar sobre, né, a ciência da teologia, o que é teologia, nós vamos falar sobre a revelação e o texto bíblico nessa aula. Tá? Então começando aí com o ponto 1, em um panorama geral, tem uma pergunta: o que é teologia? Não sei se vocês sabem, né, ou se vocês já ouviram falar, tem alguma ideia, mas teologia, né, a etimologia e a definição formal da palavra teologia possui raízes clássicas e o seu entendimento perpassa a análise rigorosa dos seus termos constitutivos. Por exemplo, a origem é do grego, né, a palavrinha aí, theos. Você pode observar na tela aí a palavrinha theos, que quer dizer Deus, mais logos.
que quer dizer estudo, palavra, discurso racional. Então, essa palavra teologia, ela significa, no seu sentido mais estrito ali, estudo sobre Deus, ou discurso racional a respeito de Deus. Então, se alguém perguntar o que é teologia, teologia é o estudo sobre Deus ou o discurso racional sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus, né? Então, teologia é o fenômeno humano para explicar o divino, né? É a tentativa do homem de explicar Deus ou explicar a divindade, explicar um ser eterno espiritual. Então vem da palavra grega theos, mais logos, que significa theos significa Deus e logos significa estudo, palavra, discurso racional, ou palavra de Deus, ou estudo sobre Deus, ou discurso sobre Deus. Isso é o que significa teologia. Então, quando você vai estudar teologia, você está estudando Deus. É a pretensão do homem de querer estudar Deus, né? Por si só, isso já é uma afronta, né? A gente querer estudar Deus, né? Quanta petulância do ser humano em querer estudar Deus. Mas Deus se manifestou de várias formas e de várias maneiras, e se manifestou nos últimos dias pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? Assim que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1. Então, Deus pode ser estudado, entendido, compreendido a partir do Velho Testamento, do Novo Testamento, e também nós veremos em outras oportunidades, em outras culturas, em mitologias, em contos. Deus se faz presente em toda a criação e em todos os povos. Então, teologia é o discurso sobre Deus, né? Toda vez que você está ali discursando Deus, tentando entender Deus, ou você está estudando algo relacionado a Deus, você está fazendo teologia, certo? Historicamente, a teologia cristã foi sintetizada por Santo Anselmo através da célebre máxima, né? Fides quaerens intellectum, isso é, a fé que busca entendimento. Isso é a base aí dessa nossa teologia, é de Santo Anselmo. Essa definição estabelece que a teologia não é um mero exercício da especulação intelectual apartada da devoção, mas sim um esforço organizado e lógico de compreender a verdade já acolhida pela fé. Então, teologia é o esforço do ser humano em tentar compreender o divino, em tentar compreender a divindade. Não é simplesmente uma fé. A pessoa que faz teologia, ela tenta entender Deus, ela tenta entender a divindade. Ela busca meditar sobre o que seja Deus, né? Através de oração, através da meditação, através da busca dos estudos. Isso é fazer teologia. Não é simplesmente ter fé, né? Mas é buscar o entendimento, né? Buscar aprofundar naquilo que seja Deus. E qual é a utilidade prática disso e o propósito? Então, nós temos a preservação ali ortodoxa, né? O que significa isso? Ela funciona como uma salvaguarda contra heresias, distorções doutrinárias e interpretações puramente subjetivas do texto sagrado. Então, quando você faz teologia, você procura entender Deus, você automaticamente começa a criar uma estrutura, né? Um corpo intelectual, onde você agora começa a agir como um guardião das escrituras, né, que nos foram entregues, e proteger contra heresias. Você vai conseguir discernir o que são heresias, o que são distorções doutrinárias e interpretações puramente subjetivas do texto sagrado. Porque hoje em dia, na verdade, sempre existiu, né? Por exemplo, heresias nós encontramos na história da igreja, encontramos hoje, distorções doutrinárias encontramos na história da igreja hoje, interpretações puramente subjetivas do texto sagrado encontramos na história e encontramos hoje. E para que a teologia serve? A teologia serve para proteger você, né? Das heresias, das distorções e das interpretações subjetivas, certo? Então, por quê? Porque você aprende a pensar Deus de forma lógica,
de forma racional, usando o seu entendimento, né? E então você se protege contra heresias, contra distorções doutrinárias e contra interpretações meramente subjetivas. Qualquer pessoa que abre a Bíblia ou que querem ler e falar qualquer coisa, tira o texto do seu contexto, misturam o Velho e Novo Testamento sem entender ali a diferença, a supremacia de Cristo, né, no corpo doutrinário. Então isso é uma das utilidades práticas da teologia, é a preservação ortodoxa, a preservação daquilo que foi escrito, daquilo que foi ensinado por meio da palavra. Então depois nós temos também a fundamentação da praxis. O que é isso? Fornece a base teórica e dogmática indispensável para a ação pastoral e ética comunitária e a aplicação cotidiana da fé. Então, a fundamentação da praxis, quando você estuda teologia, é a fundamentação do seu modo de viver, do seu modo de praticar aquilo que você aprendeu, né? Na ortodoxia, nós temos a ortodoxia, que é o modo como se estuda, se lê e se entende, e nós temos a ortopraxia, que é o modo como se pratica aquilo que você estudou e aquilo que você leu. E a teologia serve para isso, né? Terceiro ponto, ela é também uma resposta existencial, é o diálogo, ela dialoga com as grandes indagações da humanidade, por exemplo, a origem do homem, né? Qual o propósito do ser humano, o destino escatológico do ser humano, é a partir de uma cosmovisão teocêntrica. Então, ela caminha numa resposta existencial. A teologia, ela nos dá bases para que a gente possa responder essas grandes questões da humanidade, né? De onde nós viemos, né? Qual é o propósito nosso nesse mundo, qual é o nosso destino, né? Quando a gente morre. Então a gente caminha nesse campo através de uma visão teocêntrica, né? A cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo agora é teocêntrica, é Deus no centro da nossa razão, nos conduzindo aí nessa caminhada de fé, certo? Nós temos também aí um terceiro ponto que chama as grandes divisões metodológicas, né? Eu coloquei para vocês então a teologia bíblica, né? A primeira, nós temos a teologia bíblica, que é o que eu na minha humilde tentativa estou querendo aqui explicar e ensinar para vocês um pouco, né? Compartilhar com vocês um pouco, e depois no grupo lá a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. O grupo serve para a gente sanar dúvidas, debater alguma questão, vocês levantarem ali questionamentos ou até mesmo compartilharem alguma coisa que vocês têm estudado por aí. Então, nesse primeiro ponto, né, nós temos a teologia bíblica, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ela dedica-se ao estudo do desenvolvimento da revelação ao longo da história, a respeito da cronologia, o contexto dos autores e o progresso orgânico das alianças. Então, a teologia básica, a teologia bíblica, né, que é também a teologia básica que nós estamos estudando aqui, ela estuda o desenvolvimento da revelação ao longo da história. Então nós temos, né, começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse, mas não só isso, né? Tem outras civilizações ali que caminham junto com as civilizações bíblicas, né, que claro não são ali muito detalhadas, porque o foco da escritura do Velho Testamento principalmente é a formação de Israel, é a estruturação do povo de Israel, são as alianças, né? Nós temos ali com Adão, nós temos aliança com Noé, nós temos a aliança abraâmica, nós temos depois a aliança mosaica, e assim nós vamos até chegar na nova aliança. Então, a teologia bíblica, que é o que nós estamos estudando, ela vai do estudo do desenvolvimento da revelação ao longo da história. Então, nós acompanhamos toda a revelação, desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Passando desde os primórdios da humanidade até o fim dos tempos, né? E ela respeita a cronologia, né? Nós vamos pegar passo a passo ali a partir de Adão, chegar até Apocalipse, e o contexto dos autores e o progresso orgânico das alianças. Então,
Um dos fatores principais que nós temos que prestar atenção é o contexto dos autores. Não se pode fazer uma teologia ou uma leitura saudável das escrituras sem entender o contexto dos seus autores, o local onde foi escrito, para quem foi escrito, quando foi escrito, qual que era a intenção do autor em escrever aquilo, entendeu? Qual era o momento político, social, geográfico, religioso daquele contexto que tal autor escreveu aquele texto. Então, isso é fazer teologia, é você meditar e buscar entender essas coisas pela razão, né? Ali buscando entender, mergulhar de fato no que aconteceu, tentar entrar ali nos meandros da história para que a gente possa discernir, chegar o mais próximo possível do sentido que o autor quis passar. Né? Quando o autor escreve, ele tem uma intenção. E depois nós vamos aprender algumas técnicas de interpretação para que a gente possa tocar a intenção do autor, né? Tocar isso no texto e poder extrair do texto o sentimento que o autor quis, né? O desejo que ele quis passar e o objetivo dele com o que ele escreveu, tá certo? Então a teologia bíblica ela respeita tudo isso e ela vai progredindo através das alianças, como eu já falei. Começa no Gênesis e vai acabar no Apocalipse, certo? Então nós temos depois a teologia histórica. Isso nós vamos trabalhar, se Deus quiser, em outros cursos, né? Mas esse é a teologia bíblica. Depois nós vamos falar, depois também nós podemos tratar de teologia histórica. Ela examina o desenvolvimento, a formulação e os debates em torno das doutrinas da igreja ao longo dos séculos, né? Da patrística, escolástica, reforma e etc. Então, quando você tem a teologia bíblica, que é o estudo da escritura em si, depois você tem a teologia histórica, que examina o desenvolvimento e a formulação dos debates em torno das doutrinas. Então é um estudo específico sobre os debates, sobre como se desenvolveu as doutrinas da igreja ao longo dos séculos, o que é a patrística, o que é a escolástica, o que é a reforma. Isso faz parte da teologia histórica. Você pega ali as ideias sobre o batismo, sobre a divindade de Jesus, sobre o combate às heresias, né? Você começa a entender como que foi formado o clero sagrado, né? Você estuda o papado, você vê ali os pais da igreja, né? Depois dos apóstolos, os bispos. Você tem alguns livros da época escrito pelos bispos da igreja, né? São os primeiros padres, vamos dizer assim, os primeiros pais, né? Logo após a morte dos apóstolos. Então nós estudamos isso na teologia histórica, os grandes concílios da igreja, né? Os grandes debates sobre divindade de Maria, sobre divindade de Cristo, sobre o que é Espírito Santo, sobre a Trindade, que isso foi debatido, foi discutido. Não foi bonito o processo, né? A formação das escrituras não é uma coisa bela de você estudar e ver como foi, mas nós cremos que o Espírito Santo ele foi conduzindo aquilo ali no decorrer da história para ela nos alcançar hoje dessa forma, graças a Deus, e tem mudado vidas, tem transformado pessoas. Eu creio que nós somos uma dessas pessoas que fomos abençoados, né, pela escritura como ela é hoje. É claro que Deus não se limita à escritura, Deus não se limita a nada. Deus é Deus, né? Ele é onipotente, onipresente, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele pode todas as coisas, tá bom? Depois nós temos também a teologia sistemática. Aí, ó. Teologia, o que é a teologia sistemática? Teologia sistemática, ela organiza as verdades extraídas das escrituras de forma temática, estruturada e tópica, vamos dizer assim. Ela é exemplo, ela fala, né, por exemplo, teontologia, cristologia, pneumatologia, escatologia. A teologia sistemática, ela pega os principais temas da escritura e divide ele em estudos. Por exemplo, ela extrai os temas das escrituras e aplica eles de forma
temática, ela cria uma estrutura temática sobre os principais temas da escritura, é isso mesmo. Por exemplo, nós temos, né, cristologia, que é o estudo sobre Cristo, né? Nós temos a pneumatologia, onde você estuda a alma. Nós temos escatologia, que é o estudo do fim das coisas. E tem mais, tem estudo sobre hamartia, que é o pecado. Nós temos ali sobre o estudo sobre o Espírito Santo. Nós temos demonologia, estudo sobre os demônios, angelologia, estudo sobre os anjos e assim vai. Então, a teologia sistemática, ela pega temas da escritura e vai ali sistematizando, achando as passagens que falam do mesmo tema, achando as passagens bíblicas que contam a mesma história, que falam da mesma... Por exemplo, a teologia sistemática, ela vai falar sobre escatologia. Então ela vai pegar as profecias e vai criar um corpo escatológico, juntando todas as profecias, e vai formar uma teologia sistemática, porque ela vai sistematizando os textos, ela vai unindo textos separados para formar um corpo que dá base àquele tema, que no caso é teologia, escatologia, pneumatologia e assim vai. Então isso é a teologia sistemática. Lembrando que nós estamos estudando a teologia bíblica, né? E depois nós podemos passar aí pela teologia sistemática, pela teologia histórica. E também tem a teologia prática ou pastoral. Ela concentra-se na aplicação direta dos dogmas teológicos na liturgia, no aconselhamento, na liderança e na missão da comunidade. Então, a teologia prática é também uma teologia pastoral. Ela serve ali para nos guiar na aplicação direta de tudo aquilo que a igreja, né, ou que os apóstolos criaram enquanto as suas doutrinas, né, os dogmas, não falando dogma do lado negativo, mas como algo que está ali como base fundamental, né? Nós estudamos a teologia para isso. Teologia prática é como você aplicar, né, no seu dia a dia, no culto, no seu dia a dia, na igreja, né, na forma de cultuar a Deus aquilo que os apóstolos, que os profetas ensinaram, né, tendo claro como referência maior o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois nós seguimos aqui então para o segundo ponto. Então nós temos, antes disso, né, eu quero só retomar com vocês, nós temos aí as divisões da teologia: teologia bíblica, teologia histórica, nós temos teologia sistemática e teologia prática. É claro que existem outras, né, divisões aí da teologia, mas eu acho que essas daqui elas resumem bem o que significa a teologia de uma forma geral. Então nós temos aqui o ponto 2, né, dessa aula, que ela é a revelação divina nas escrituras. Lembrando que essa primeira aula ela está dividida em 3 pontos, né? Então o que é teologia, a revelação divina e a inspiração das escrituras, certo? Então essa aula eu resolvi dividir nesses 3 pontos aí. Também não vou fazer uma aula muito longa, vou fazer uma aulinha mais curta, mas aí a gente vai lançando mais vezes na semana. Como as aulas vão ficar gravadas, é bom que não cansa você também, e você aí consegue assistir ela bem rapidinho, pode ir voltando aí, parando para anotar, que vai dar legal. Então o segundo ponto é a revelação divina. Então, o primeiro ponto aqui nós tratamos do o que é teologia, né? Nós já demos aqui uma base sobre o que é teologia. Agora o segundo ponto é a revelação divina. Nós vamos estudar o que é isso, o que é a revelação divina nas escrituras, né? Talvez nós acostumamos com revelação com ali alguém que está no culto e vem e começa a falar coisas sobre Deus, começa a falar coisas sobre a sua vida, coisas sobre o dia a dia, e revelar isso e revela aquilo, mas não é sobre essa revelação que a gente está falando. A gente está falando aqui da inspiração das escrituras, né, por Deus, de como encontrar Deus nas escrituras, nas histórias bíblicas e em tudo mais. Então isso é a revelação divina, né? A premissa fundamental da teologia cristã é que o ser humano
por suas próprias faculdades decaídas e limitadas, não pode alcançar o pleno conhecimento de Deus. Portanto, a teologia só é possível porque Deus tomou a iniciativa de romper o silêncio e dar-se a conhecer. Esse ato é formalmente dividido em duas categorias: é a revelação geral e a revelação especial. O que significa isso? Bom, a revelação divina, ela parte do princípio que o homem, por si mesmo, ele não tem a capacidade sozinho de entender Deus ou de se conectar a Deus. Então, Deus, ele tomou a primeira ação. Deus, ele deu o primeiro passo. Deus, ele toma a iniciativa e vem ao encontro do homem para romper esse silêncio, romper essa distância que existe entre o homem e o Criador. Nós vemos, por exemplo, lá no Gênesis, como que Deus vinha, né, conversar com Adão ali naquele texto pedagógico, né, falando um pouco sobre a ação de Deus, como que Deus vinha ali no jardim, procurava Adão, conversava com ele. Aquilo ali é para representar Deus vindo sempre a favor do homem, sempre nos socorrer, vindo de encontro conosco, né? E nos tirar aí do pecado, nos salvar. Ele vem sempre com as suas mãos estendidas. Então a revelação divina é a ação de Deus em favor do homem, porque o homem, tendo suas faculdades contaminadas pelo pecado, agora é incapaz de enxergar a Deus, é incapaz de tocar a Deus no seu sentido mais verdadeiro. Então Deus vem ao encontro do homem por meio de duas obras distintas, vamos dizer assim, mas que se coadunam. Nós temos a revelação geral ou universal. E o que é essa revelação geral ou universal? Refere-se ao conhecimento acerca de Deus acessível a toda a humanidade, independentemente da época geográfica ou instrução sagrada. Ela manifesta-se por meio de duas fontes principais. Então, a revelação geral de Deus é a revelação de Deus para todo o ser vivo, para todo aquele que vive, que se move, né? Tem o testemunho de Deus. E nós temos o primeiro ponto, que é a criação e a natureza. Então, o primeiro ponto da teologia geral é que Deus se revela a favor do ser humano por meio da criação da natureza, né? A ordem, o design inteligente e a grandiosidade do universo testificam a existência de um Criador supremo, né? Tornando os homens indesculpáveis. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 19, nós podemos dar uma olhadinha aqui, no Salmos 19, vou abrir para vocês ver. Salmos 19, nós entendemos isso, né, claramente. Aqui, Salmos 19. Opa. Salmos. Olha pra você ver. Salmo 19, a partir do verso 1, diz assim: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento revela as obras de suas mãos. Um dia transmite essa mensagem para outro dia, e uma noite comunica entendimento a outra noite. Não há linguagem, nem fala, e não se escuta nenhuma voz. Então, versículo 4: e a sua linha se estende por toda a terra, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Neles ele armou uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu quarto e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Então, o Salmo 19, ele fala dessa revelação geral de Deus. Ele fala que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento revela as obras de suas mãos. Você vê que interessante, essa palavrinha anunciar aqui em hebraico, né? Nós temos aqui kafar, né? Ela significa contar, recontar e relatar. Pode contar, numerar, levar em conta, calcular, ser contado, ser numerado, recontar. Então, o que isso significa para nós? Que os céus, eles podem contar a glória de Deus. Eles podem recontar e relatar
a glória de Deus. Olha aqui que maravilhoso. Então Deus tem uma revelação geral que está nos céus, onde nós podemos ali ouvir e perceber a glória de Deus, né? E o firmamento revela as obras de suas mãos. Então nós temos o céu, né? O cosmos, que anuncia a glória de Deus, os céus gritam a glória de Deus, e o firmamento, que é a extensão entre o céu e a terra, ele revela as obras de Deus. Então, nenhuma pessoa pode chegar naquele dia e dizer que não teve a experiência de Deus, porque Deus se revela por meio, a sua glória se revela por meio dos céus e é revelado também por meio do firmamento. Tudo isso revela as obras de Deus e quem Deus é. Por exemplo, essa palavrinha revelar, ela é contar, tornar conhecido, tá vendo? Essa palavrinha, neged, do hebraico, e ela significa publicar, declarar, proclamar, confessar, reconhecer a Deus. Olha que grande favor Deus nos tem feito a nós, né? De se revelar por meio da criação. Então isso faz parte da revelação geral de Deus. Deus, ele pode se comunicar aos seres humanos sem pessoas, igual é dito aqui, uma noite discursa a outra noite, mas ninguém ouve a sua voz. Mas Deus se revela através do tempo, é o que ele está dizendo. Quando o tempo vai passando, Deus se revela, ele vai se tornando cada vez mais conhecido para você, porque Deus se revela por meio da criação. Nós temos também um outro exemplo que está em Romanos, né, no capítulo 1, no versículo 20. Se você abrir em Romanos, se você quiser anotando depois, tá, amados, para você não esquecer, ó, Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha o que fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua própria divindade podem ser reconhecidos e percebidos nas coisas que foram criadas, de modo que tais homens são, portanto, indesculpáveis. Olha só, isso é a revelação geral de Deus. Os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade podem ser reconhecidos e percebidos nas coisas que foram criadas. Olha, você vê essa palavrinha aqui no grego, catorão, né? Ela pode ver de cima, observar do alto, ver completamente, perceber claramente, compreender. Então, a glória de Deus pode ser compreendida por meio das coisas que foram criadas, pode ser percebidas por meio das coisas que foram criadas, de tal modo que o homem é indesculpável. Então, uma pessoa nunca ouviu falar de Deus, uma pessoa ela pode não ter ouvido falar de Deus por uma outra pessoa, mas ela tem esse testemunho gravado dentro de si, e o testemunho da criação, onde é o entorno onde ela vive, e isso faz dela indesculpável, porque Deus se revela por meio da criação. Então esse é o primeiro ponto, a revelação geral, Deus revela a criação e da natureza. O segundo ponto é a consciência humana. Deus também se revela nessa revelação geral através da consciência humana. A lei moral é intrínseca e o senso do divino latente no coração humano evidenciam o padrão ético do Criador impresso na criatura. Então Deus colocou dentro do ser humano a capacidade do homem ouvi-lo e entendê-lo por meio do seu espírito. Isso a gente pode ver em Romanos, no capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 14. Olha que interessante. Pois, quando aos gentios que não têm a lei, praticam por natureza a lei, eles mesmos, sem a lei, tornam-se uma lei para si mesmos. Versículo 15. Eles mostram que a norma da lei está gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de acordo com o meu evangelho. O que o apóstolo Paulo está falando? Que dentro do ser humano existe uma lei
implantada por Deus uma lei moral que acusa o ser humano ou o defende. Então Deus colocou isso do homem para ele ser indesculpável naquele dia, para não ter onde fugir, porque essa lei do que é certo, do que é errado, Deus implantou no homem, né? E isso faz parte da revelação geral, né? No fundo, nós sabemos o que é certo, o que é errado. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que naquele dia nós iremos nos apresentar diante de Cristo e ele julgará os nossos segredos. Os segredos é isso, são as intenções, quando nós afligimos a lei ou não. É isso que faz parte da revelação geral de Deus, né? Nós temos aqui também o ponto 2 agora, quero ir com vocês, ó. O ponto 2 é a revelação especial. Então, a revelação geral, ela é a criação, a natureza e a consciência humana. Agora, nós temos aqui o ponto 2, é a revelação especial ou particular. O que é isso? Consiste na manifestação direta, pontual e proposicional de Deus a indivíduos ou povos específicos em momentos históricos determinados. Seus eixos fundamentais são teofanias e manifestações, as escrituras sagradas e Jesus Cristo. Então, a revelação geral é quando Deus ele intervém, a revelação especial, diferente da revelação geral, é quando Deus, o próprio Deus intervém na criação. Aí já não é só a criação testemunhando, agora é o próprio Deus que entra na criação e se revela ao homem. Nós vamos ver isso mais para frente. Então nós temos, por exemplo, a teofania e as manifestações. Nós temos as aparições divinas registradas no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos ali o exemplo da sarça ardente, a coluna de fogo, né? Nós temos vários outros exemplos do anjo do Senhor conversando com Abraão. Nós temos o anjo na sarça falando com Moisés. Nós temos o anjo aparecendo para Josué, o anjo lutando com Jacó. Nós temos uma série de intervenções divinas. O próprio Deus descendo no Gênesis para falar com Adão, né, e Eva. Nós temos o Deus entrando na história, no tempo, para poder se comunicar com o ser humano. E isso é uma revelação especial. É quando Deus ele foca num determinado indivíduo ou pessoas e desce para se revelar de forma particular. Nós temos também as escrituras sagradas, que faz parte da revelação especial, porque é a condição escrita da mensagem pactual e das verdades eternas inspiradas por Deus. Então, a escritura, depois, se você quiser continuar lendo o Salmo 19, ele fala, a sua lei é perfeita. O Salmo 19 ele trabalha essas duas revelações, a geral e a especial. Então, a revelação escrita faz parte da revelação especial de Deus, porque ela é direcionada num contato direto com o ser humano. Isso é a revelação escrita, por isso que ela é especial. Ela é algo que vai além da criação, dado de forma particular para que o ser humano pudesse ter uma revelação ainda mais íntima do Criador. Depois nós temos, é lógico, a maior de todas, que é Jesus Cristo. É a revelação máxima e definitiva e mais perfeita sobre Deus. Em Cristo, o Verbo se fez carne, em João 1,14, Hebreus 1, de 1 a 2. E ele não é meramente um portador da mensagem, ele é a própria revelação encarnada. Aí eu recomendo para vocês lá o meu curso gratuito, tá lá no YouTube, Teologia Cristocêntrica. Ali você vai encontrar Jesus Cristo em todos os grandes temas da Escritura e você vai ver como Cristo é superior a tudo. Aí nós seguimos para o terceiro ponto dessa aula, que é a inspiração das Escrituras, né? Uma vez que Deus operou a revelação na história, a preservação e a transmissão fidedigna dessa verdade exigiram a superintendência divina. A doutrina da inspiração assegura a autoridade do registro bíblico.
né? Aqui muita gente questiona, né, a Bíblia, o registro bíblico, mas nós cremos que dentro das Escrituras existe esse cuidado de Deus em se revelar, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse ponto da inspiração das Escrituras, nós temos o primeiro conceito, né? Que chama o conceito de Theopnestos. O que é isso? É o termo técnico utilizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, é Theopnestos, traduzido literalmente como soprado por Deus, né? Quando Paulo diz que as escrituras, que homens inspirados pelo Espírito Santo, né, escreveram as escrituras, ele usa essa palavrinha grega aí, que foi soprado por Deus, como se Deus tivesse soprado no ouvido humano a respeito da sua vontade. Então isso faz parte da inspiração das escrituras, né? E isto implica que as escrituras não possuem uma origem meramente humana ou de inspiração poética convencional. Elas procedem diretamente do hálito da vida e da autoridade de Deus. Por exemplo, se nós abrirmos lá em 2 Timóteo, olha que interessante. 2 Timóteo 3,16, nós vemos assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e completamente preparado para toda boa obra. Então aqui essa palavrinha inspirado é Theopnestos, que significa soprado por Deus. Então Paulo diz que a revelação da Escritura foi Deus soprando no ouvido dos apóstolos e dos profetas acerca da sua vontade. Aí nós temos aqui o ponto 2, que é a natureza da inspiração, ou seja, é uma agência dual. A natureza dessa inspiração, ela é uma agência dual. O que significa isso? A ortodoxia teológica professa a inspiração plenária e verbal. Plenária afirma que a escritura é inteiramente inspirada em todas as suas partes, sem distinção de relevância doutrinária. Então nós temos aí essas duas divisões, né, da revelação, a natureza da inspiração, ou seja, uma agência dual. Essa primeira parte, essa ortodoxia plenária, esse modo de ver a escritura, chamado aí de ortodoxia plenária, ela enxerga que cada palavrinha da escritura foi soprada por Deus. Ela afirma que a escritura é inteiramente inspirada em todas as suas partes, sem distinção de relevância doutrinária. Então, essa visão ensina que cada letrinha da Bíblia, cada versículo, cada passagem é inspirado por Deus. Nós temos também o ponto verbal, né, que sustenta que a própria escolha das palavras e dos termos no seu idioma original foi guiado pelo Espírito Santo. Então essa natureza da inspiração, essa agência dual, acredito de forma plenária, que, claro, isso é uma visão da teologia que eu estou passando para vocês, do estudo da teologia, que apresenta ali cada parte da escritura como não tendo erro, sendo totalmente assoprada por Deus, e cada palavra ou termo original também foi guiado pelo Espírito Santo. Isso é um tema bastante discutido, porque nós temos muitas traduções bíblicas e nós não temos mais os textos originais, e fica aquela coisa, e agora? Será que as traduções que a gente tem é confiável ou não? Mas eu creio que o Espírito Santo ele trabalha além das Escrituras, né? Ele trabalha pela própria criação, e mesmo tendo a Escritura como nós temos hoje, eu acredito plenamente que em Jesus não há contradição. Esse é o conselho que eu quero dar para vocês aqui, não apenas como professor de teologia, mas como alguém que crê também e professa a fé. Mas em Jesus não há contradição, e em Jesus não é possível saber quem Deus é e como o homem deve ser. Então, mas esses são pontos da teologia aí que ainda são discutidos até hoje, e fica aí, se vocês quiserem mandar no grupo lá sobre isso, nós vamos ali esclarecendo mais alguma coisa, certo? Então, este processo não anula a humanidade, ou seja,
essa agência dual não anula a humanidade. Trata-se de uma agência dual. O que significa isso? Deus utilizou homens reais, com suas respectivas culturas, estilos literários, vocabulários e bagagens históricas. Contudo, o Espírito Santo os moveu e os guardou, de tal modo que o texto produzido, preservando o estilo do autor, expressa perfeitamente e sem erro a infalível palavra de Deus. Então, para essa agência dual, é Deus inspirando o ser humano, mas o ser humano escrevendo a partir da sua cultura, do seu contexto histórico e da sua personalidade. Então, nós temos esse encontro do sopro de Deus e da parte humana que colabora aí com a escritura, mas sempre crendo que o Espírito Santo guiou para que nós tivéssemos a revelação como ela é hoje. Por exemplo, nós podemos ali abrir em 2 Pedro, nós veremos Pedro falando algo interessante. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, olha o que ele diz. Porque a profecia nunca foi profetizada pela vontade humana. Ao contrário, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então essa palavrinha movidos pelo Espírito Santo, né? Fero significa carregar algum fardo, mover-se carregando, movimentar-se. Ou seja, quer dizer que o ser humano foi movimentado por Deus ou pelo Espírito de Deus. Movidos pelo Espírito de Deus, os homens escreveram as Escrituras. Aí nós chegamos no ponto 3 aqui do nosso curso, né, dessa aula de hoje, já seguindo para o encerramento, que é consequências epistemológicas. O que é isso? É a autoridade suprema. Nós temos as consequências, então, de estudar teologia, estudar tudo isso, é que nós vemos a autoridade, o que tudo isso produziu, né, no final das contas? A autoridade suprema. O que é isso, John? A Bíblia constitui a regra de fé e prática final e absoluta da igreja. Esse é o primeiro ponto, né? Autoridade suprema das Escrituras. E o segundo ponto é a inerrância e infalibilidade. O que é isso? Como derivação lógica de que Deus é a própria verdade e não pode errar, as Escrituras são inteiramente confiáveis e isentas de erros em tudo aquilo que afirmam, seja em matéria de fé, histórica ou ciência. Então, aqui é outro ponto debatido, porque nós sabemos que de forma perfeita a palavra de Deus é Cristo, e em Jesus nós não temos essa contradição, mas infelizmente nós encontramos aí versões da Bíblia, textos sagrados, que por causa do tempo ou por causa de uma série de eventos acabaram se perdendo, acabaram ali sendo completados, mas reforço, né? Nós cremos que o Espírito Santo, ele conduziu tudo para que fosse do modo como é hoje. Mas, de novo, comenta lá no grupo, manda mensagem e a gente pode debater essas áreas aqui, tá certo? E é isso. Então, nós temos aí, encerrando a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você já tenha aí ganhado um pouco mais de conhecimento. Espero que você já tenha crescido um pouquinho aí numa robustez intelectual. E o que eu desejo para você é uma vida espiritualmente vibrante e intelectualmente robusta. E que Deus te abençoe. E nós estamos encerrando por aqui essa primeira aula. E espero vocês aí nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comente lá no grupo e se tiverem sugestões. Se vocês gostaram do formato da aula, me avisem lá, tá ok? Em breve eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Tchau!